capítulo 29. São Mateus capítulo 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda neste momento, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Sobre depois da aflição daqueles dias.
Muito bem, temos aprendido através da mensagem do profeta que Jesus aqui em Mateus capítulo 24 está se referindo aos 7 selos. Quem Jesus está falando, certo? Porque logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O que é isto? Mombrana diz que é o 6º selo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, observe, plural, seus anjos, com rigor de trombeta, observe, singular, trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra dos céus. Vamos encontrar que dias são esses, porque isso acontece. O 6º selo é aberto, a lua não dá a sua luz, o sol escurece, as estrelas caem no céu, e então nós encontramos os anjos tocando uma trombeta. Anjos, plural, trombeta, uma. Anjos, plural, mais de um. Trombeta, uma, porque é singular, não é mais de uma. Certo? Mas que dias são esses? Para que isso aconteça, o 6º selo seja aberto, primeiro tem que vir a aflição, e depois da aflição daqueles dias, então o 6º selo é aberto. Porque logo depois da aflição daqueles dias, nós vamos encontrar aqui na mensagem, quero ler com vocês rapidamente, porque temos um profeta a quem podemos, de fato, reconhecer sua mensagem, e por ela nós vivemos e cremos que a Bíblia foi aberta, revelada, e os mistérios trazidos para que a esposa possa ler a palavra e não se confundir, ver suas estações, ver o tempo em que cada uma das escrituras se cumpre. Então, o irmão Brana, ele lê São Mateus, capítulo 24, do verso 29 em diante, até o verso 31. Ele lê, e ao ler, depois da leitura, então ele comenta e diz no parágrafo 184, porque logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e então no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem, que vem nas nuvens com poder e grande glória,
E então ele envia os seus anjos, plural, mais de um, para tocar com rigor de trombeta, no caso singular, uma. Então, parágrafo 184, o irmão Brana diz, o sexto selo, 184. Perfeitamente. Vire de novo, veja que o que Jesus disse aqui agora em Mateus 24, verso 29. Escute. Depois, aí está entre parênteses, depois, irmão Brana enfatiza depois, porque é logo depois da aflição daqueles dias. Então, irmão Brana enfatiza, entre parênteses está escrito depois. Aí, irmão Brana afirma e diz: este caso de Êxtima e assim por diante. Então, encontramos depois da aflição de que dia? Depois de Êxtima. Agora, Êxtima, quem foi Êxtima? Um dos ditadores, um dos 4 ditadores citado em Apocalipse, capítulo 9, verso 13. Vamos lá, Apocalipse 9, 13, rapidamente. Apocalipse 9, verso 13. Logo já voltaremos para Mateus 24. Apocalipse 9, 13 diz: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Bom, então encontramos aqui em Apocalipse 9, verso 13, a sexta trombeta. Logo encontramos 4 anjos. Esses 4 anjos, o irmão Brana enfatiza na mensagem a festa das trombetas. Ele vem no parágrafo, a partir do parágrafo 159, o irmão Brana diz assim, ele vai identificar quem são esses 4 anjos, de Apocalipse, capítulo 9, verso 13. Ele diz assim: agora observem, em Apocalipse, capítulo 9, verso 13, agora observe atentamente sob a sexta trombeta. Agora, Apocalipse 9, 13, sob a sexta trombeta, observe, havia 200.000 cavaleiros que tinham sido postos ou presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a sexta trombeta. Certo? Aí ele vem falar um pouco mais sobre isto e identificar quem são esses cavaleiros aqui de Apocalipse, ou esses 4 anjos, me perdoe, de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. No parágrafo da mensagem, a festa das trombetas, ele vem no parágrafo 226. Ele diz: observe agora rapidamente Apocalipse 9 sobre as 7 trombetas. Seu rei é do abismo. E ainda no parágrafo mais adiante, ele vem falar quem são esses
anjos. 156. E quando o Hitler e os demais, esse Hitler e os demais são os 4 ditadores, dentre eles Eichmann, Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, certo? E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sobre isso, olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isto para que os recém-chegados, sob a mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra, mas levantou-se nos últimos dias ainda o 159, eu já li, né? Apocalipse, capítulo 9, verso 13. Observe atentamente sobre a sexta trombeta. A sexta trombeta, observe, se viram 200.000 cavaleiros. 161. Observe o que aconteceu esta sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus. Perseguição dos judeus. Diabos sobrenaturais, quase 2.000 anos. Então, soltos por Stalin e Hitler contra os judeus. Você diz, bem, isso não é o romano, é o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos, certo? Então veja, o que eu queria enfatizar, que quando Jesus lá em Mateus 24, verso 29 diz, e logo depois da aflição daqueles dias, irmã Brana vem e diz, sexto selo, 154, depois deste caso de Eichmann e assim por diante, ou seja, depois de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, certo? A aflição, a perseguição dos judeus ali por volta da Segunda Guerra Mundial, aqueles judeus perseguidos, que era exatamente a sexta trombeta de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13, certo? Então, depois da aflição daqueles dias, disse Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Ou seja, depois da aflição daqueles dias, depois da aflição que os judeus foram perseguidos pelos 4 anjos de Apocalipse, capítulo 9, verso 13, da sexta trombeta, na Segunda Guerra Mundial, aqueles judeus foram mortos, certo? E aquilo ali mostra exatamente o tempo em que o sexto selo seria aberto, depois da aflição daqueles dias. Abre-se-á então o sexto selo. Agora, as trombetas, que são para os judeus, a perseguição, cada trombeta, que são 7 trombetas em Apocalipse, você tem a perseguição dos judeus, distúrbio político, e elas acontecem sob o sexto selo. Quero ler com os irmãos a festa das trombetas, parágrafo 266. A festa das trombetas, 266. Porque a sexta trombeta, quando soa em Apocalipse capítulo 9, aqueles 4 anjos que tocam ali a sexta trombeta, que são 4 ditadores, a perseguição dos judeus, aquilo acontece, quando aquilo acontece, ao mesmo tempo o sexto selo está sendo aberto. Quero ler 266. É entre essa sexta trombeta, a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. Queria ler de novo isso aqui.
a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. Certo? Então, se a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo, então Apocalipse 9, verso 13, esses 4 anjos, quando estão tocando a trombeta, que é a sexta, esses 4 ditadores matando os judeus, se a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo, então ali atrás, aquelas guerras, aquela segunda guerra, os judeus sendo mortos, porque o sexto selo fala de guerra, e aqueles sextos selos que soam ao mesmo tempo, quando a sexta trombeta é tocada, então automaticamente aquele acontecimento de Apocalipse 9, verso 13, aqueles 4 ditadores que a Bíblia chama de 4 anjos, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, tocando a sexta trombeta, se a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo, então aquilo ali já era parte do sexto selo, a perseguição dos judeus. De forma que nós encontramos que a sétima trombeta, vamos ler na mensagem a festa das trombetas, parágrafo 270. E ao mesmo tempo, agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual é Moisés, os 2 profetas, Moisés e Elias. Então, a sétima trombeta são Moisés e Elias quem tocam para os judeus. E os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, o qual é 2 profetas, Elias e Moisés. Então, quando Moisés e Elias vierem na grande tribulação, será a sétima trombeta, para os judeus serem chamados. Mas eles só podem ser chamados por Moisés e Elias depois de quê? Depois que esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é levada, arrebatada. E o mistério do sétimo selo, ou o mistério da ida. Então a noiva tem que se reunir primeiro, tem que ser arrebatada no sétimo selo. O mistério da ida é cumprir, para que depois Moisés e Elias venham cumprir o ministério da sétima trombeta para chamar os judeus, 144 mil. Como serão chamados? Mateus, capítulo 24, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Depois que os judeus foram perseguidos, depois que os judeus foram mortos, depois que os judeus, a aflição aconteceu, na sexta trombeta, que soou lá na Segunda Guerra Mundial, os 4 ditadores, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, que já é a sétima trombeta, Apocalipse 9:13, parte do sexto selo, porque o sexto selo fala de perseguição para os judeus. Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Que anjos são esses? Moisés e Elias. E ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta. Que trombeta é esta? A sétima trombeta. Vamos ler aqui na mensagem o sétimo selo. O sétimo selo, parágrafo 173. Mensagem do sétimo selo, 173.
Este tempo foi entre o sexto e o sétimo selo, ou seja, entre Apocalipse 6 e Apocalipse 8, onde está escrito na Bíblia o sexto selo, Apocalipse 6, o sétimo selo, Apocalipse 8. Entre o sexto selo, Apocalipse 6, e o sétimo selo, Apocalipse 8, você tem o capítulo 7 de Apocalipse, que é o chamamento dos 144 mil judeus e a virginécia. Então veja, foi entre o sexto selo e o sétimo selo em que ele chama estas pessoas mencionadas por Jesus em Mateus 24, verso 31. Mateus 24, 31 diz: ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma e outra extremidade do céu. A Branda prossegue e diz: e acabamos de ler, veja, as trombetas aqui, as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Moisés e Elias. Quando a trombeta soa, a trombeta, a sétima, é a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa, note, uma trombeta soa. Ele diz a trombeta. E ele enviará os seus anjos, não um anjo, veja, há dois deles, com rigor e clamor de trombeta. Então veja, esses dois anjos é Moisés e Elias, que vai chamar os judeus. Verso 31 de Mateus 24: ele verá os seus anjos, dois, com rigor de trombeta. O Breno enfatiza e diz aqui bem claro, ele cita Mateus 24, 31 e diz: aqui as duas testemunhas, quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas. Glória a Deus. Então veja, voltando aqui um pouco mais no sexto selo, na mensagem, o sexto selo, onde estávamos lendo, porque o irmão Brana vem, parágrafo 184. Perfeitamente, vire de novo, veja o que Jesus disse aqui e agora em Mateus 24, verso 29. Escute, depois, entre parênteses, entre aspas, este caso de Eixam e assim por diante. Parágrafo 191. Ele está tratando com Israel. Veja, este é o outro lado. Foi aqui quando Israel recebeu a mensagem do reino pelos dois profetas de Apocalipse 11. Lembre-se, Israel é uma nação, serva de Deus, nação. E quando Israel aceitar, será uma nação nacional. Então veja, lembrando aqui no 191 parágrafo, Brana diz que Deus está tratando com Israel. E foi aqui quando Israel recebeu a mensagem do reino pelos dois profetas de Apocalipse 11. Então a mensagem do reino, vamos lá, Apocalipse 11 rapidamente. Verso 3: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova no dia de sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem.
Então, essas duas testemunhas são Moisés e Elias, que Moisés transformou a água em sangue, trouxe as pragas para o Egito, e Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Verso 15: e tocou a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esta é a mensagem do reino. E quem é que pregará a mensagem do reino para os judeus? O Brana diz, 191, 6º selo, ele diz: foi aqui quando Israel recebeu a mensagem do reino, pelos 2 profetas de Apocalipse 11. Então, quem vai pregar a mensagem do reino aos judeus são os 2 profetas de Apocalipse 11, porque ali é tocada a 7ª trombeta, e a 7ª trombeta, ela é tocada por um anjo celestial, e Moisés e Elias pregam a mensagem do reino para os judeus. E aí cumpre Apocalipse capítulo 1. Vamos a Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esse Apocalipse 1, verso 7, é a mesma vinda de Apocalipse 24, verso 29, ao versículo 31. O 30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta vinda é a terceira vinda, é a vinda para os judeus, quando ele vier no 6º selo, depois que Moisés e Elias tiver pregado na grande tribulação para os judeus, 3 anos e meio, a 7ª trombeta, então ele virá, depois que ele envia os seus anjos, com rigor de trombeta, depois que envia Moisés e Elias para tocar a 7ª trombeta, depois da aflição daqueles dias, depois da 6ª trombeta, depois de Eichmann, Mussolini, Stalin e Eichmann, que Deus tratou com os judeus, ali na Segunda Guerra Mundial, os 4 ditadores mataram os judeus, e eles foram para debaixo do altar, clamar por vingança, e foi dito a eles, no 5º selo, para que eles esperassem um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles foram. Então, depois da aflição daqueles dias, depois que os ditadores mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial, eles serão mortos, os judeus, 144 mil também serão mortos, na grande tribulação, que Deus voltará a tratar com os judeus, para que então se cumpra esta vinda de Apocalipse 7, capítulo 1, verso 7. Eis que vem sobre as nuvens, com as nuvens, e todo olho verá. Esta vinda é a terceira vinda para milênio, e as tribos se lamentarão, e até mesmo os que transpassaram, eles lamentarão. Quem trespassou o corpo de Jesus? Foram os judeus que mataram, e eles verão e prantearão e chorarão, e serão então expiados por lamentação, certo? Esta vinda, que todo olho verá, que todos, até mesmo os que transpassaram, e as tribos da terra se lamentarão, não é a vinda para Jesus buscar a sua igreja, não é a segunda vinda. Esta vinda é para o milênio, quando ele virá para reinar 1000 anos, porque Moisés e Elias pregarão a mensagem do reino aos judeus. 6º selo, 191. Voltamos à leitura. Brana diz: foi aqui quando Israel recebeu a mensagem do reino,
pelos 2 profetas de Apocalipse 11. Lembre-se, Israel é uma nação serva de Deus. 192. Israel, a era do reino, é quando Davi, o filho de Davi, senta-se no trono. Foi por isso que aquela mulher o chamou de filho de Davi. E Davi, para filho de Davi, Deus jurou por ele, a Davi, que levantaria seu filho, que ocuparia o seu trono. Seria um trono eterno. Está vendo? Não teria fim. Salomão mostrou isso em tipo no templo. E Jesus simplesmente lhe disse aqui, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas ele está tentando lhe dizer isto aqui agora. Veja, 195. No tempo do milênio, é Israel que é uma nação, as 12 tribos como nação. 196. Mas a noiva está no palácio, ela é a rainha agora, ela está casada, e a terra toda virá a esta cidade de Jerusalém, e tragarão a glória, e as portas não se fecharão. Veja, isto é para Apocalipse 22, quando a cidade santa descer. Então veja, o que eu quero esclarecer isto aqui, que o 5º selo, judeus mortos, quando o 6º selo é aberto, 6ª trombeta, e aparece ali os 4 ditadores para matar os judeus na Segunda Guerra Mundial, e logo depois da aflição daqueles dias, os judeus foram perseguidos. Então o 6º selo acontece literalmente na grande tribulação. Mas veja, isso não pode acontecer sem que esta igreja seja reunida, seja arrebatada, voltando na festa das trombetas, 270. E ao mesmo tempo, agora, quando logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada, e esse mistério do 7º selo, ou 7º selo, o mistério da ida. Então a igreja tem que ser reunida, a igreja tem que ser arrebatada no 7º selo, o mistério do 7º selo da ida, para que então os judeus sejam chamados pelo ministério da 7ª trombeta, Apocalipse 11, o qual é 2 profetas, Elias e Moisés, e eles retornam, porque o 7º selo é Apocalipse 10, a festa das trombetas, 264. Vamos ler. Olhem, quero dizer uma coisa a mais. Quão tremenda, atentamente agora, não percam isto, quão tremendo da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Em Apocalipse 10 era o 7º selo. Quão tremendo da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Em Apocalipse 10 era o 7º selo. Então veja, Apocalipse 10 tem que cumprir, porque é ele que reúne a igreja, ele que reúne a noiva para ela ser arrebatada. E Apocalipse 10 o que é? É o anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça o arco celeste, seu rosto é como o sol, seus pés como coluna de fogo. Ele então vem com o livrinho aberto na mão, brada como um leão, e 7 trovões são suas vozes, o 7º anjo toca a 7ª trombeta. Tudo isso é Apocalipse 10. João pega o livrinho da mão do anjo, come o livrinho, na boca é doce como mel, mas no ventre é amargo. É dito para ele profetizar outra vez a reis, povos, nações e línguas. Isso é Apocalipse 10, isso é o 7º selo. Isso tem que cumprir para reunir a noiva para ser arrebatada, para que então a 7ª trombeta, que é Moisés e Elias, possam chamar os judeus no 6º selo, depois da aflição daqueles dias.
Então veja, literalmente o sexto selo cumpre depois da igreja ser arrebatada, mas parte do sexto selo já cumpriu com a sexta trombeta lá atrás, com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Apocalipse 9:13, com os 4 ditadores, 4 anjos, matando os judeus. Então veja, meus irmãos, não sei se está se confundindo a mente das pessoas, mas veja, isto aqui, o sexto selo, literalmente cumpre na grande tribulação. Mas para o sétimo selo, que é Apocalipse 10, cumprir, parte do sexto selo tinha que cumprir antes, no capítulo 9, para que o capítulo 10 cumprisse. E cumpriu o capítulo 9, e está cumprindo o capítulo 10. O capítulo 9 cumpriu a sexta trombeta, que é parte do sexto selo, para o capítulo 10 cumprir, que é o sétimo selo, para chamar e reunir a noiva, para depois o sexto selo continuar cumprindo, porque a aflição daqueles dias é sexto selo, e depois da aflição daqueles dias ainda é sexto selo. E entre essas duas aflições, os judeus martirizados pelos 4 ditadores, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, a Segunda Guerra Mundial, entre a aflição na Terceira Guerra Mundial, depois que a noiva fosse tirada da terra, essas duas aflições é sexto selo, porque as trombetas estão dentro do sexto selo. Veja, e ali, depois do sexto selo, a Terceira Guerra Mundial acontece. E é ali que Jesus aparece para os judeus, para chamá-los e trazer a eles a mensagem do reino. E ali, aqueles judeus serão mortos. Quero ler com vocês, na mensagem, o quinto selo, para terminar. O quinto selo, parágrafo 276. Quinto selo, 276. Mas antes de ler o quinto selo, 276, quero ler Apocalipse 6, verso 9 em diante. Diz assim, ó, Apocalipse 6, verso 9: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11: E a cada um foi dada uma comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, quer dizer, esperasse. Até quando? Até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esses aqui são judeus que foram mortos pela sexta trombeta, que já é parte do sexto selo. Apocalipse 9:13. Os 4 anjos, que são os 4 ditadores, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, mataram esses judeus na Segunda Guerra Mundial. Eles estão debaixo do altar clamando por vingança, mas foi dito a eles para que repousassem um pouco de tempo, até que completasse o número, presta atenção, tem um número específico, de seus conservos e irmãos judeus também, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, logo após a aflição daqueles dias, da morte dos judeus pelos 4 ditadores, Apocalipse 9:13, os 4 anjos, sexta trombeta, parte do sexto selo, Segunda Guerra Mundial, logo após a aflição daqueles dias, foi dito a eles que repousassem um pouco de tempo,
para que esperasse um pouco até que se completasse o número de seus conservos irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Aqueles judeus foram mortos, os judeus, 144.000, no sexto selo, onde toca a sétima trombeta, Moisés e Elias pregando o reino para os judeus. 144.000 também terão que ser mortos, depois que a noiva é levada no sétimo selo. Apocalipse 10 cumpre, ela é levada no rapto, de volta a tratar com os judeus. 144.000 serão mortos, como aqueles foram lá, porque ali, na grande tribulação, será a terceira guerra mundial. E olha que estamos bem próximos da terceira guerra mundial, bem perto dela. Quero ler então na mensagem o quinto selo, parágrafo 276. Diz assim: vejam, em outras palavras, está predestinado a eles, judeus, são as escrituras que havia de ser assim como eles, aqueles que foram mortos. E descansai por um pouco de tempo. Agora tendes vossas vestes. Foi dada vestes a eles lá atrás, Segunda Guerra Mundial, os judeus mortos. Ireis para o lar, e sentai-vos aí um pouco, vede, esperai só um pouquinho. Aqueles judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, eles foram mortos, foi dito a eles, esperai só um pouquinho. 277. Agora note, teus irmãos, são judeus, irmãos, teus irmãos ainda tinham de ser mortos. Terceira Guerra Mundial, 144.000. O que significa os 144.000 ainda a serem chamados na grande tribulação? Sétima trombeta, continuação do sexto selo. Os 144.000 que são chamados, 279. Também observe agora, eles, 144.000, sexto selo, sétima trombeta, Moisés e Elias, eles têm de ser martirizados pelo anticristo, porque na continuação do sexto selo, 3 anos e meio, grande tribulação, Roma, o anticristo fará um pacto com os judeus financeiramente, e aí romperá este pacto financeiro, então matará os judeus. Também observe, eles têm de ser martirizados pelo anticristo. Há pouco vimos isso, e note, em sua última cavalgada, o anticristo, onde ele quebra esse concerto, pacto com os judeus, aqueles judeus. E lá vai ela, então, estão vendo? Esses judeus, os 144.000, hão de ser chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora lembrem-se, eles haviam de profetizar. Então veja, o que eu quero dizer, que Deus chama os judeus, e os judeus são chamados pelas trombetas, e trombetas é guerra, trombetas é perseguição para os judeus, trombetas é morte para os judeus, trombetas é sexto selo. Mas nós somos chamados pelo sétimo selo. Como que ele vai chamar a igreja, a noiva, pelo sétimo selo, se o sexto selo, ele acontece depois da igreja ser arrebatada? Então vejam, o sétimo selo, se fosse assim, cronologicamente, deveria cumprir depois da grande tribulação. Mas você sabe que depois da grande tribulação não acontece sétimo selo, porque o sétimo selo é Apocalipse 10. E não acontece Apocalipse 10, não cumpre Apocalipse 10, depois da grande tribulação. Que depois da grande tribulação é milênio, ele vem para reinar 1000 anos com sua esposa. É terceira vinda para judeus,
os 144 mil que serão martirizados na grande tribulação. Então, onde cumpre Apocalipse 10? Ele não cumpre depois da grande tribulação, porque Apocalipse 10 é para rapto, é para levar a igreja no arrebatamento por meio dos 7 trovões. Mas é 7º selo. Então o que ele fez? Ele pegou a aflição dos judeus, pegou as trombetas para os judeus, pegou a perseguição dos judeus, pegou a morte dos judeus, tirou a 6ª trombeta para cumprir ali atrás a Segunda Guerra Mundial. E aquilo era para terminar, acabar com o mundo, exterminar a humanidade. Mas ele não permitiu que a Segunda Guerra Mundial exterminasse com o mundo, porque ele tinha seus eleitos para chamá-los por meio do 7º selo, por meio da mensagem profetizada pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7. Então, ele cumpre que Deus podia muito bem trazer a aflição, a perseguição aos judeus e acabar com tudo ali na Segunda Guerra Mundial e falar com os judeus e cumprir ali o final, o fim do mundo e estabelecer o milênio. Mas ele tinha seus eleitos gentios, então ele não acabou com o mundo, ele apenas deixou cumprir a Segunda Guerra Mundial, trazer os 4 ditadores, matar os judeus e cumprir parte do 6º selo, matando os judeus. Apocalipse 9, na 6ª trombeta, e as trombetas cumprem no 6º selo, logo ali já era parte do 6º selo, para que Apocalipse 10, o 7º selo viesse cumprir, e nós pudéssemos ser chamados por Apocalipse 10, através da mensagem do 7º anjo, William Marion Branham, trazendo a abertura da palavra, os 7 selos abertos, os 7 trovões, para que pudéssemos ter fé de rapto, para que a igreja pudesse ser raptada, e uma vez ela reunida, uma vez ela sendo arrebatada, ela é levada, então Moisés e Elias aparecem para cumprir a 7ª trombeta, e os judeus serão perseguidos outra vez, e os 144 mil serão mortos, porque o anticristo romperá o pacto com eles, e depois que eles morrerem, e a 3ª Guerra Mundial cumpre, você percebe que ele vem nas nuvens com poder e grande glória, porque ele já enviou seus anjos, 2, Moisés e Elias, com região de trombeta, 1, e aí ele vem do céu. Apocalipse 1, verso 7, diz que ele vem do céu com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, os judeus o verão, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Essas 12 tribos, 12 mil de cada tribo, 144 mil, se lamentarão e prantearão, vendo ele vir nas nuvens. Isso não é arrebatamento, não. Isso era vinda para o milênio, porque a vinda para o arrebatamento já cumpriu em Apocalipse 10, lá em 1963, quando aquela nuvem formada de 7 anjos apareceu do céu. Ele veio como filho do homem para trazer o livro aberto de selos, para que o 7º selo, Apocalipse 10, pudesse cumprir. E logo depois da aflição daqueles dias, que a noiva é arrebatada, e tudo acontece conosco espiritualmente. Por quê? Porque os selos é distúrbio religioso, e distúrbio religioso, ele é um distúrbio espiritual. E tudo que acontece conosco é espiritual. Literal, só com os judeus. Para nós é espiritual. E sempre foi. Nas eras, espiritualmente aconteceu. E para nós o 7º selo aconteceu espiritualmente. Então veja, que Deus abençoe os irmãos. Depois da aflição daqueles dias, os judeus serão afligidos outra vez. Mas para que aquilo aconteça, aqui no meio,
entre a aflição dos judeus, Apocalipse, versículo 9 e 13, os 4 anjos ditadores, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, sexta trombeta, parte do sexto selo, depois da aflição daqueles dias, entre esta outra aflição, sétima trombeta, continuação do sexto selo, Moisés e Elias, terceira guerra mundial, entre essas aflições de judeus, sexta trombeta e sétima trombeta, você tem um profeta aos gentios, você tem o sexto selo cumprido, você tem esta manifestação de Deus a nós, e isso vem para que todos nós pudéssemos ver claramente Deus entre o seu povo, outra vez através do seu profeta, trazendo a luz da palavra para o povo de Deus. Quero encerrar um parágrafo que eu me lembrei agora para ler aos irmãos. Mensagem à festa das trombetas. O profeta diz assim, na mensagem à festa das trombetas, (266). É entre a sexta trombeta e a sexta trombeta. A sexta trombeta soa. A sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Então, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, entre Apocalipse 9, sexta trombeta, a perseguição dos judeus, 4 ditadores, e a sétima trombeta, Moisés e Elias, Apocalipse 11, a perseguição dos judeus, Segunda Guerra Mundial. Entre a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, entre a sexta trombeta, Segunda Guerra Mundial, Apocalipse 6:13, 4 ditadores. Entre a Terceira Guerra Mundial, sétima trombeta, Moisés e Elias, 3 anos e meio. Entre a sexta trombeta, Apocalipse 9, Apocalipse 11, aparece um profeta diante dos gentios, ou seja, aparece o sétimo anjo, cumprindo Apocalipse 10, ou seja, o sétimo selo acontece para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original, de volta original. E as duas testemunhas, então, de Apocalipse 11, aparece para os judeus, para enviá-los a Jesus. Quem envia os judeus, 144 mil na grande tribulação, a Jesus, são as duas testemunhas. Não é o irmão Brando que vai pregar para os judeus, para levá-los a Jesus. Veja, quero enfatizar isso. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los a Jesus. Enquanto que a igreja está sendo arrebatada, todos eles profetas, são 2. Espero que isso tenha esclarecido alguma coisa. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, abençoa o teu povo. Muito obrigado por tudo que tem feito a cada um de nós. Parece complicado as coisas, mas não são. Apenas o Senhor traz a luz por meio do teu profeta. Amém, Senhor.